Muito bem, são 7h04, 7h04, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, aqui na Rádio da Informação. Nós estamos em contato com o doutor Ávila Júnior, advogado, que vai analisar esse projeto de lei que impede a concessão de liminar para ações de desocupação de imóveis urbanos, que está tramitando no Congresso Nacional e que já foi aprovado por unanimidade no Senado. Essa preocupação com o impacto econômico do coronavírus traz aí consequências em todos os setores da economia, obviamente, inclusive essa relação entre locator e locatário, né? Essa relação comercial que existe e essa preocupação em relação ao não pagamento do aluguel, ao despejo no caso de não pagamento, as garantias, enfim. Isso causou aí uma instabilidade muito forte nesse relacionamento, verdade é essa. E o doutor Ávila Júnior traz pra gente a impressão dele a respeito do projeto, afinal, mantém direitos, tira direitos, quem sai ganhando com isso, quem perde. Bom dia, doutor Ávila Júnior, seja bem-vindo aqui ao Rádio Revista Cidade. Bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Revista Cidade, a todos os jornalistas. É uma oportunidade relevante podermos discutir, esclarecer alguns pontos com relação a esse projeto de lei. É importante primeiro ficar claro que não é uma lei ainda em vigor, mas é um projeto de lei. Isso não quer dizer que ela não possa inspirar até uma decisão no mesmo sentido, ainda que não esteja em vigor. O senhor acha que, a partir do momento da aprovação dela, quais as consequências? Alguém perde muito com isso, doutor? Principalmente o empresário, o proprietário de imóvel que aluga, enfim, esse relacionamento. Naturalmente que vai perder todo mundo, mas nesse relacionamento baseado nessa lei, qual o medo que traz para a relação comercial entre as partes? Assim, quando o projeto na redação original do projeto do senador Anastasia, havia uma moratória dos aluguéis, do encargo de aluguel. Isso realmente causaria um problema muito grave, porque o projeto partia de um pressuposto equivocado, de que quem é o proprietário do imóvel está numa posição privilegiada. Isso não é verdade, há muitos proprietários de imóveis que utilizam do aluguel, do recebimento do aluguel, para sua sobrevivência. Isso é fato comum e de conhecimento público. Então, houve a superação dessa ideia de moratória para tão somente dizer o seguinte: eu não posso decretar o despejo nesse momento. Isso não significa que não posso decretar o despejo liminarmente, que seria uma antecipação do mérito, né? Ou seja, uma desocupação, por exemplo, em 15 dias, em regra, né? Isso não quer dizer que o despejo não vai ocorrer. Uma vez citado, respondido à ação e que não tenha outros fundamentos, o despejo vai sim ocorrer. Há uma tendência, eu creio que o objetivo da lei, de uma forma geral, é chamar o proprietário do imóvel, né, e o locatário para que negociem, para que componham e se ajustem no cenário, porque são as duas partes que melhor podem chegar a alguma conclusão. O receio de tudo isso é que cause a impressão de que eu posso postergar eventuais pagamentos até outubro, incentive essa inadimplência, né? E que lá em outubro, ou então quando houver a iminência da ação realmente, aí sim eu tomo alguma atitude. Esse é o risco, né, que a ação corre, é um risco normal de qualquer lei não ser tão compreendida. Ô doutor, para quem está nos acompanhando, até para ficar bem claro, isso abrange quais imóveis?
abrange todos os imóveis urbanos, comerciais ou residenciais. Note que assim, há uma razão em tentar impedir o despejo liminarmente. É que, estando a sociedade em isolamento ou em restrições, a própria busca de um novo imóvel tende a ser mais difícil. Então, essa seria uma das razões, né? A outra, é claro, é oportunizar que sejam buscadas soluções. Bom, então, de fato, esse eu acho que é o principal argumento, esse que o senhor falou aí, o primeiro, né? Isolamento, você não pode despejar ninguém. Mas nós temos uma outra situação que deve ser analisada. O senhor acha que esse tipo de projeto de lei, ele acaba incentivando também digamos assim, o não pagamento de aluguel, ou seja, a fraude, né, de quem está usufruindo desse benefício e acaba jogando a responsabilidade por parte do não pagamento ao coronavírus, a essa situação. Isso não vai incentivar esse tipo de ação, doutor? Há um risco, em todas as situações, há um risco dos chamados oportunistas, né? E a análise nesse sentido, a análise econômica e a análise econômica do direito convergem exatamente nesse sentido de que pode incentivar a inadimplência, pode incentivar esse oportunismo, né? E isso causar uma série de outros males, né, aos locadores, aos proprietários dos imóveis. Por isso nós temos defendido bastante a ideia do nexo de causalidade. Quando eu for argumentar ou disser que eu não preciso, que eu não posso pagar, eu preciso comprovar que realmente eu estou atingido pela crise de uma forma que me impede. Ou seja, eu tive, se for um imóvel, vou tomar com 2 exemplos, um imóvel residencial em que o locatário teve seu contrato de emprego suspenso e com uma redução salarial, portanto, muito grande. Parece muito lógico que há nexo causal com relação a isso. Aquele comerciante em que tem uma empresa no centro comercial que está impedido de trabalhar, né? É muito evidente que há um nexo causal. Agora, aquela empresa, um supermercado, por exemplo, que não teve em nenhum momento qualquer restrição, ainda que possa ter reflexos de um faturamento menor ou mais comprometido, não há um nexo causal na mesma dimensão, na mesma proporção. Então, o que se espera no cenário jurídico, nessa crise que nós estamos vivendo, que não há precedentes, é justamente que se trabalhe com muita transparência, com muita cooperação. O que nós temos entendido é que a crise passa, mas as reputações ficam. É isso que eu acho que os locadores e locatários precisam ter em mente, em consonância, numa busca de uma solução. Doutor, que situação, né? Por exemplo, vamos lá, o senhor fazendo a sua explanação aí, né? Perdi o meu emprego, não vou conseguir pagar o meu aluguel, mas o meu vizinho ali é um empresário, está com as portas fechadas porque por determinação ele não pode abrir, né? O cidadão lá, ele precisa do aluguel porque talvez seja a única fonte de renda dele. Que situação, hein? A situação, ela atinge a todos, né? Isso não é nem um cenário só brasileiro, é um cenário mundial. E se nós pegarmos os países da Europa, por exemplo, que tem totalmente ou muito fortemente o turismo como fonte de renda, e com uma expectativa de, no mínimo, até setembro, não ter nenhuma retomada, ou uma retomada muito pequena, a gravidade também lá atinge. Mas a situação aqui, a crise atinge a todos, isso é inegável, só que nós precisamos separar um pouco o que é a crise econômica do que é a crise
do que é jurídico. O jurídico não consegue suprir todas essas situações. O jurídico tem algumas limitações e é muito mais saudável a estabilidade jurídica do que nós tentarmos criar leis para alterarmos aquilo que já existe, aquelas prerrogativas que já existiam, porque o Código já previa, o Código Civil já prevê a força maior, já previa a impossibilidade, então, dessa continuidade desse pagamento, a tolerância com relação a isso. Então, há que se ter alguma cautela nesse anseio de se criar muitas leis e acabarmos gerando uma maior instabilidade ainda e maiores problemas até. Doutor, existe uma espécie de seguro locação, né? Inclusive até, em alguns casos, um calção, uma garantia, 2, 3 meses de aluguéis. Isso é muito comum na parte comercial, na parte residencial também. Nesses casos específicos, quando se consta em contrato, é possível utilizar esse valor, doutor, ou ele fica somente para o final do contrato? Ele ficaria estritamente, a princípio, a duas modalidades, né? Se for uma calção, ele vai ficar exatamente para a rescisão do contrato. Isso não quer dizer que não possa ser usado se houver uma negociação entre as partes. Se for o seguro, há duas modalidades de seguro. Um seguro propriamente para os casos de rescisão, em que se utiliza para pagamento disso, e há um seguro que garante ao locador o recebimento do aluguel, né? E a seguradora então cobraria do locatário esse aluguel. Há que se separar essas duas modalidades, né? Tá, outra situação também, o senhor acha que é necessário, porque o que está se observando, e eu acho que é o mais, aquilo que se orienta mais é a negociação, é o bom senso, né? É sentar as duas partes e negociar uma redução, um desconto nesse período, enfim, a negociação, o bom senso. Nesse caso específico de quando há uma negociação, é preciso fazer um outro contrato ou um anexo a esse contrato, doutor? O senhor sugere isso? É preciso, é necessário fazer um aditivo a esse contrato, né? Esse acordo não pode ser exclusivamente verbal, porque um contrato escrito precisa ser alterado de forma expressa, ou seja, também precisa ser escrito. Então, é necessário, é essencial isso, sob pena de invalidade, e poder se exigir o que foi acordado. Muito bem. Quero agradecer aqui o doutor Ávila Júnior, que traz essa informação. É bom lembrar que esse projeto ainda não foi votado, obviamente nem sancionado, né? Como a gente sabe que as coisas no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, elas andam a passo de tartaruga, embora nesse momento de pandemia do coronavírus, alguns processos devem ser acelerados, foi o que a gente viu ontem, por exemplo, com a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que já foi aprovada no dia de ontem, no Senado Federal, e muito provavelmente esses casos específicos relacionados ao coronavírus, né, doutor, deve ter um processo mais acelerado. O senhor acredita nisso? Eu acredito que ele deva ter um processo mais acelerado. Esse projeto já foi votado no Senado, né, e seguiu para a Câmara dos Deputados, mas há uma série de outros projetos de emendas que se estão propondo nesse projeto de lei. Então eu não diria que é uma expectativa muito rápida. Talvez alguma coisa mais próxima ao final de abril nós possamos ter ou a lei aprovada ou não pela Câmara dos Deputados e aí seguindo para a sanção presidencial. Mas independente da forma como esse processo vai acelerar ou não lá no Congresso Nacional e depois a sanção, e como o senhor disse, essa periferia de parágrafos e de leis complementares aí para definição, o senhor acha necessário realmente que, independente de terminar essa pandemia daqui a 1 mês ou 2 meses, que isso seja colocado em prática, doutor?
Eu acho que contribui ter alguma cautela, né? Nós não sabemos exatamente até onde as restrições de circulação, as restrições de isolamento vão perdurar, né? É algo bastante incerto, e incerto até porque nós não temos observado uma harmonia entre União, Estados e municípios, né? Está muito mais para cada um quer tomar uma atitude do que qualquer outra situação. Nesse contexto, eu acho que alguma cautela para evitar que hajam maiores complicações, um despejo muito rápido, uma desocupação forçada muito rápida, há de ser tomada. Talvez isso já esteja sendo contemplado pelo próprio Poder Judiciário, na medida em que vai analisar a pretensão da desocupação, da desalojação de forma liminar, né? Então, nesse sentido, até que eu me referia, que nem sempre criar novas leis, ainda mais no momento em que a emoção acaba se fazendo muito presente e, por consequência, não é uma boa conselheira, né? Então, eu sou um pouco crítico com relação a essas alterações propriamente para uma única situação, né? Acho que é de se ter muita cautela. Verdade, o senhor tem razão, porque aí eu volto, essa colocação que o senhor faz aí nessa sua frase, eu sou obrigado a voltar a essa questão do calote, né? É a história do oportunismo, o senhor falou há pouco. Infelizmente a gente tem uma cultura, e a própria antropologia pode explicar isso, né? Infelizmente, uma cultura de que, apesar de não precisar, muitas vezes o indivíduo acaba se favorecendo dessa situação, e aí vem o tal do aplicar o golpe, né, doutor? Exatamente. Esse cenário do oportunismo realmente vai ser vivenciado no Brasil, não há a menor dúvida com relação a isso. Por isso até a conotação de que eu fiz há pouco, de que a crise vai passar, mas as reputações vão perdurar, vão ficar. Então, quem agir nessa forma de oportunismo deve ter essa consciência de que essa reputação vai, em algum momento, lhe cobrar isso. Certo. Mas eu quero ressaltar mais uma vez, para evitar esse tal do calote, então, mesmo que esse projeto ainda não esteja em vigor, que não foi votado, não esteja valendo ainda, o senhor alerta e o senhor faz aí uma orientação para que as pessoas, nos contratos, quando acontecer diminuição de valor, ou mesmo de renúncia de determinado valor, ou de algumas outras cobranças, que isso seja feito um aditivo para garantir as partes, é isso? Exatamente. Em qualquer caso de alteração, seja de postergação, de dilação de prazo para pagamento, seja de redução de valor de aluguel, é necessário que isso seja expresso, que isso seja escrito, feito sobre a forma de aditivo. E eu também gostaria de deixar claro que a recomendação é no sentido de adimplir o aluguel. Só não adimplir, ou só tentar realmente uma alteração, uma revisão dessa relação, se efetivamente for necessário, né? Acho que isso é um ponto bem bastante de lealdade e transparência entre as partes. Eu tenho mais uma pergunta ainda baseado na sua fala. O fato por exemplo, o aluguel comercial, o aluguel do varejista, aquela negociação do varejista que ficou aí, digamos, 30 dias com o seu comércio fechado, ou 20 dias. Nós temos casos aqui em Brusque, o senhor sabe bem, conhece a região, dos aluguéis de centros comerciais. A cidade de Brusque tem uma vocação muito forte para o turismo, chamado turismo de compras, né? E esses centros comerciais, assim como shoppings, por exemplo, estão fechados, não estão atuando por determinação do decreto do governador do estado, que inclusive está aí sendo questionado. Bom, esse lojista que não fatura, que não está conseguindo vender, que não está conseguindo negociar,
ele pode entrar na justiça e justificar o não pagamento do aluguel pelo fato de não ter tido receita, doutor? Isso é uma justificativa que a justiça pode oferecer ganho de causa para essa pessoa? Sim, há previsão no Código Civil brasileiro de que isso seria de força maior, de causa de força maior. Era um fato imprevisto, imprevisível, né, e de consequências também que não poderiam se prever. Então, há uma isenção da mora com relação a isso, do ponto de vista legal, né? Certamente haverá êxito, né? A recomendação seria no sentido de tentar a solução extrajudicial e, não conseguindo, sim, buscar isso na via judicial. É porque não há lógica em querer fazer uma cobrança do cara, o varejista, proprietário de loja, de uma situação que ele não conseguiu rendimento para o pagamento daquela dívida, né? Mas eu tenho observado aqui em Brusque, tenho conversado com vários empresários aí que estão tendo bastante dificuldade nessa negociação, ou seja, não está havendo perdão por parte do locador, né? Não está havendo do locatário, aliás, não está havendo perdão, e isso aí certamente vai causar um problema muito sério nas próximas relações, né? E inclusive de gente dizendo, vou entrar na justiça porque não tenho condição. Ou eu pago o funcionário, ou eu pago o salário, ou eu pago aluguel. Eu não sei se o senhor tem ouvido isso também. Bastante. O cenário é muito nesse sentido, e quando nós falamos em oportunismo, ele não é só oportunismo do lado do devedor, ou daquele que paga, mas é oportunismo também do lado do credor, né, ou de quem é o locador, e que quer ter uma vantagem ou quer impor um sacrifício ali além daquilo que não seria possível, né? Então isso é muito característico, e a solução nesse sentido é de que se não conseguiu obter uma negociação na via extrajudicial entre as partes, que se busque o seu advogado de confiança, né, e se propõe a medida judicial. Note que o Código de Processo Civil estabelece como a primeira fase num processo, uma audiência de conciliação, que vem sendo realizada e vai ser realizada com maior frequência, inclusive de modo virtual. Então, quer dizer, haveria neste contexto, além dos advogados, um terceiro elemento, que é um juiz, para intermediar essa negociação. Isso seria a recomendação geral nesses casos de insucesso na via extrajudicial. Muito bem. Agradeço aí o doutor Ávila Júnior, que falou desse assunto que é extremamente importante, essa relação envolvendo locador e locatário, tanto no aluguel residencial como no aluguel comercial. Isso vale, na sua avaliação, também para aquele aluguel industrial, doutor? Aquelas empresas que alugam, por exemplo, galpões, que estão fora da zona urbana da cidade, isso vale para toda a relação de aluguel, é isso? Isso vale para toda a relação de aluguel que não seja excetuado a relação de aluguel rural. O único que estaria fora do projeto são os aluguéis de imóveis rurais. Grande abraço e um bom dia, uma boa quinta-feira para o senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição, e um bom dia a todos os ouvintes e a todos os colaboradores e funcionários da Rádio Cidade. Forte abraço. Ok, esse é o doutor Ávila Júnior.